Família Crescer, a paz do Senhor. Continuando a nossa leitura bíblica, Jó capítulo 34. Eliú continuou: ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, pois o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não dá lucro agradar a Deus. Por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar, visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los, isso porque deixam de segui-los e não deram atenção aos caminhos por eles traçados. Fizeram chegar a ele o grito do pobre e ele ouviu o clamor do necessitado. Mas se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se o esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu? Conte-me, pois o que você sabe. Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram: e Jó não sabe o que diz, não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse as mais duras provas por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta a revolta, com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Capítulo 35. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você lhe pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos seus amigos que estão com você: olhe para os céus e veja, mire as nuvens tão elevadas. Se você pecar, em que isso afetará? Se os seus pecados forem muitos, que é que isso lhes fará? Se você for justo, o que lhe dará? Ou o que receberá de sua mão? A sua impiedade só afeta aos homens seus semelhantes, e a sua justiça aos filhos dos homens.
Os homens se lamentam sobre fardos de opressão, imploram que os libertem do braço poderoso, do braço dos poderosos, mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensinam mais que os animais da terra e nos faz mais sábio que as aves dos céus? Quando clamam, eles não respondem, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, pois muito menos escutará quando você disser que não o vê, que a sua causa não está diante dele e que você tem que esperar por ele. Mais que isso, que a sua ira jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim é que Joabe a sua boca para dizer palavras vãs, em sua ignorância ele multiplica palavras. Capítulo 36. Disse mais Eliú: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo e mostrarei a você o que se pode dizer mais verdade em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Não tenha dúvida, as minhas palavras não são falsas. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os seus olhos do justo. Ele o coloca nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Mas se os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram, que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhes obedecerem e o servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Mas se não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando ele os agrilhoa, eles não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos do santuário, mas aos que sofrem ele os livra em meio ao sofrimento. Em sua aflição ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso a sua riqueza ou mesmo todos os seus grandes esforços dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado de seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir à aflição. Deus é exaltado em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os seus caminhos ou lhe disse: agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicaram cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê de lugares distantes. Os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e desce como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Seu trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado apressente.